Olá, sejam bem-vindos a esse congresso. Eu me sinto honrado de ter sido convidado para falar para vocês sobre coaching. Eu sou Robson Santarém, eu participo da International Coach Federation no Rio de Janeiro, a maior associação de profissionais de coaching do mundo. Estamos presentes em mais de uma centena de países e fundamos no Rio um chapter de coaches. E eu tenho a minha consultoria, a Anima Consultoria para Evolução Humana, desenvolvendo projetos de liderança, de tudo na área de comportamento humano e organizacional e também atuando como coaching executivo. Sejam bem-vindos a essa reflexão, onde eu vou dissertar para vocês sobre as competências que a ICF define como fundamentais para agir como coach. Que competências você considera como fundamentais? Isso é muito importante. Como é que você pode contribuir para que o processo de coaching seja eficaz? A ICF, ela definiu em 11 competências, que são essas que eu vou mostrar para vocês. Elas estão definidas em 4 clusters e elas contribuem para a gente ver como todo o processo de coaching. O primeiro processo é como nós estabelecemos os fundamentos do processo de coaching, inclui como a gente cumpre as diretrizes éticas e como a gente estabelece um contrato, um acordo de coaching. Depois, como nós criamos o relacionamento com o nosso cliente, com o coach, o estabelecimento de confiança, intimidade, a proximidade com o cliente e o que nós chamamos de presença em coaching. O terceiro cluster fala de como nós nos comunicamos com o cliente. Passa pelo processo da escuta ativa, o questionamento instigante, as perguntas poderosas e a comunicação direta com o coach. E por fim, como que nós facilitamos o processo de aprendizado e os resultados no coaching. Criando conscientização, desenvolvendo ações, planejando e definindo metas e a gestão do progresso e responsabilização do cliente. Eu vou conversar com vocês falando de cada uma delas, como que isso pode contribuir para que o resultado seja realmente eficaz. Vamos ver o primeiro processo de cumprir as diretrizes éticas e os padrões profissionais. Nós sabemos a importância da ética em todas as relações. Penso que esse tema é bastante delicado na sociedade, nas organizações, mas quando tratamos de um relacionamento entre um coach e um coachee, isso se torna essencial. E a ICF tem um padrão ético, de conduta ética do coach, e é muito importante que a gente esteja atento ao que é definido para nós agirmos como coach dos nossos clientes. Então, compreender essa ética e as suas normas e aplicá-la em todas as situações é extremamente importante. Entender esses parâmetros, exibir e contribuir no relacionamento com o coach. Outro aspecto muito importante que é na relação com o coach é ajudá-la a entender a diferença entre coaching, processo de consultoria e psicoterapia. Muitas vezes há uma confusão na relação do próprio cliente, o que ele está buscando. Se nós não pudermos contribuir com isso, a gente pode ter processos muito falhos. Então, entender que psicoterapia vai cuidar do passado desse cliente. Ele tem questões que ele quer resolver que estão relacionadas ao passado. É muito diferente do processo de coaching, quando o coaching está visando o futuro do cliente. Quais são os objetivos dele, o que ele quer atingir na vida, seu futuro. Então, todo o processo de coaching está direcionado para o futuro. Psicoterapia está voltado para o passado. Consultoria é um processo diferenciado, onde há uma intervenção do consultor na organização, apresentando soluções, apresentando sua análise, seu diagnóstico e possíveis soluções para os problemas do cliente. Então, essa distinção é fundamental na relação com o cliente. Por isso, nós perguntamos quais são os objetivos ou qual é o objetivo do cliente, o que ele realmente está buscando. Porque se ele não estiver buscando um processo de coaching, nós, como coaches, precisamos orientá-lo para que ele busque o profissional mais adequado para atender às suas necessidades. E isso é ético, porque se eu estou atendendo alguém e eu percebo, isso já aconteceu, estou atendendo um profissional e eu percebi que no processo ele precisava de um processo terapêutico e eu interrompi o processo de coaching, recomendei que ele buscasse um terapeuta e depois ele voltasse para o processo de coaching quando ele julgasse necessário. Então, isso é ético e a gente precisa estar atento para as necessidades do cliente. Vamos agora à segunda competência, como estabelecer um acordo de coaching. Então, é muito importante, como a gente disse, que se estabeleça claramente com o cliente, que nós chamamos de coach, um contrato.
e tudo que está envolvido esse contrato. Então nós vamos ver como que vai ser a interação, nós vamos tratar de aspectos como a logística, os locais de reunião, dias e horas da reunião, se vai ser reunião presencial, se vai ser por Skype ou por telefone. Então todo esse processo precisa ter muito bem combinado, assim como o processo de remuneração, para que esteja claro esse acordo entre as partes. Se não houver clareza no processo, na relação entre o coach e o coachee, isso pode demandar problemas futuros. Então, todas essas competências tão bem descritas pelo ICF são importantes da gente analisar. O contrato, então, tem que ser respeitado por ambas as partes. Há uma responsabilidade ética por parte do coach e também por parte do coachee em cumprir aquilo que foi combinado entre eles. A terceira competência fala de como nós estabelecemos a confiança ou a proximidade ou a intimidade com o cliente. Se o processo do coaching é um processo de relacionamento humano, ele precisa ser uma relação de confiança. Se não houver confiança do coachee para com o coach, esse processo não vai dar certo. Da mesma maneira, eu penso que o coach também precisa confiar no seu cliente, no seu coach. Entendê-lo e confiar. Então, como criar essa relação de confiança? Alguns passos são importantes. Criar um ambiente seguro. É preciso que o coach, ao se aproximar de nós, coaches, sinta segurança em compartilhar conosco seus anseios, suas angústias até, seus objetivos e suas metas. É preciso que a gente apoie, que a gente produza, que a gente crie esse espaço de envolvimento onde ele se sinta confortável, apesar dos eventuais desconfortos que o processo de coaching gera. Então, como é que nós fazemos isso? Primeiro, demonstrando cuidado, demonstrando uma preocupação com o ser humano que está à nossa frente. Ele precisa sentir que nós estamos ali com ele, que nós estamos acompanhando, procurando gerar um bem-estar para ele, uma dimensão que eu chamo aqui da ética do cuidado. É preciso que cada coach esteja inteiramente voltado para esse ser humano. E isso significa que nós precisamos demonstrar para ele toda uma atenção que se é apresentável num processo de escuta. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso e como nós cumprimos as promessas que realizamos no acordo. Então, fundamental, importar-se com as pessoas. Como é que nós vamos demonstrar isso? Nossa atitude, nosso acolhimento, nosso processo de escuta, como que nós expressamos o cuidado, a atenção genuína para com esse cliente. Deve ser de tal modo acolhida, de tal modo demonstrarmos essa atenção, que ele vai sentir plena confiança em fazer essa jornada junto conosco. Ainda falando dessa competência, o respeito que nós demonstramos ao cliente. Ele traz seus problemas, ele traz as suas inquietações, suas preocupações, seus objetivos e metas. Ainda que nós discordemos da opinião dele, ainda que nós discordemos do que ele apresenta, é preciso respeitá-lo integralmente. É preciso que nós apresentemos para ele todo o nosso cuidado, respeitando o seu ritmo, respeitando os seus valores, ainda que contrários aos nossos, respeitando o seu jeito de ser. Dessa maneira, ele vai sentir confiança em participar conosco. Também proporcionar apoio constante ao nosso cliente, ao coachee. Ele vai apresentar as suas ideias, como eu disse, e ele vai tomar decisões, ele pode ter medo, riscos que se envolvem no processo para atingir as suas metas, e nós estamos juntos para apoiá-lo, para encorajá-lo, estimulá-lo, para que ele cumpra os seus objetivos. Muitas vezes é preciso que nós participemos junto com ele de alguns assuntos que são delicados na vida. Nesse momento é muito importante que a gente peça permissão ao coachee de tocar em assuntos que são delicados. Esse cuidado, eu diria que essa delicadeza com o profissional que nós estamos atendendo, precisamos estar muito atentos para isso.
Então, como eu falei anteriormente, eu diria que a ética do cuidado, de compaixão no sentido amoroso, generoso para com as pessoas, ela traz suas inquietações. Precisamos estar atentos, precisamos envolver essas pessoas e ajudá-los no seu crescimento pessoal e profissional. Nós entramos então no outro ponto que é fundamental aqui no coaching, que nós chamamos em ICF da presença em coaching. O que é a presença? É estar por inteiro ali. Se eu estou atendendo alguém, é preciso que eu esteja por inteiro no atendimento. Eu preciso me livrar das minhas preocupações, das minhas ansiedades, dos problemas meus particulares que eu estou cuidando. Muitas vezes, quando eu estou atendendo alguém, eu procuro, minutos antes de receber o cliente, em fazer um exercício de respiração, um momento de meditação, para eu estar centrado naquela pessoa que eu vou receber. Se eu estou agitado, se eu estou com muitas preocupações pessoais do meu trabalho e imediatamente eu vou atender alguém, eu corro o risco de não dar a atenção devida e que o meu cliente merece. Por isso, a presença em coaching requer todo um equilíbrio emocional e espiritual para que eu esteja centrado, para que você, coach, esteja centrado e dá toda a sua atenção ao cliente. Isso vai contribuir para que a gente crie aquele ambiente que eu falava anteriormente, um ambiente que provoque a confiança e a aliança entre as partes. Então, estar presente para poder se adaptar ao que o cliente traz. Estar atento às sutilezas desse processo vai exigir muito de cada um de nós. Por isso é importante que a gente cultive essa sabedoria interior e possa acessar a nossa própria intuição para entender essas sutilezas. Muitas vezes aquilo que o cliente está trazendo, está verbalizando, não é propriamente aquilo que ele queria dizer. E nós precisamos estar entendendo todos esses sinais que eles trazem para nós, para que a gente possa contribuir com esse processo. Então, a presença é estar inteiro, é estar por inteiro, e isso requer uma mudança de nossa atitude com relação ao outro, com relação a essa pessoa que nós acolhemos, com o propósito de ajudá-lo no seu crescimento. Vamos acompanhar aqui. Nós temos muitas maneiras de trabalhar com coaching. Vocês sabem que existem hoje inúmeras ferramentas para contribuir no desenvolvimento humano, para contribuir com o crescimento da pessoa. É preciso que cada um de nós, então, perceba essas necessidades e veja qual ou quais as ferramentas mais adequadas para aquele momento. Se nós estivermos conscientes, vivendo essa dimensão da presença, nós poderemos com mais facilidade entender que naquele momento, para aquela questão, eu vou usar a ferramenta X. Em outro momento, eu vou precisar da ferramenta Y e isso vai contribuir com o desenvolvimento da pessoa. Também usar o coaching de maneira leve, o humor pode fazer com que a experiência do coaching seja uma experiência leve, ela não precisa ser dolorosa, ela não precisa ser algo agressivo. Então nós podemos fazer com que esse ambiente seja realmente confortável e contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Embora a gente saiba também que muitas vezes o desconforto é necessário para provocar as mudanças que ele está buscando. Ainda vamos viver aspectos no processo da presença de mudar de perspectivas. O coaching está ali, toda a atenção é para o coaching, é ele que define tudo, é ele que vai encontrar as respostas, é ele quem traz as inquietações. E nós precisamos estar atento para que, se for necessário, mudar a perspectiva, mudar a abordagem, a fim de que ele encontre as respostas nele mesmo que ele está buscando. Então, lidar com as emoções do coach, lidar com as próprias emoções, para ajudar nesse processo do autodomínio, da maestria interior, do autogerenciamento e assim também a gente conseguir envolver o nosso cliente para que ele cresça também emocionalmente no processo. Outra competência que a ICF define é a escuta ativa. Sabemos todos nós da importância de escutar. Um dos graves problemas que temos na comunicação é a escuta. Então imagine você a relação entre o coach e o coachee. Como que nós vamos compreender o que o coach traz se não nos colocarmos por inteiro, todos concentrados totalmente no que ele traz? Então isso significa que a gente precisa prestar atenção não só no que o coach está dizendo, mas também naquilo que ele não está dizendo, ou seja, naquilo que ele não está verbalizando.
Porque há muitas coisas que nós falamos, verbalizamos, mas que não são propriamente aquilo que nós queremos dizer. Então, atenção para que o gestual, o olhar, as emoções, o que elas estão expressando. Eu gosto muito de que uma amiga fala que a gente precisa prestar atenção nas estrelinhas, ou seja, nas entrelinhas daquilo que o coach está falando, daquilo que o outro está falando conosco. Nesse sentido, eu preciso contextualizar essa fala, colocar toda a minha atenção no que o coach traz e perceber que é a escolha do coach que vai conduzir o processo e não as minhas percepções, não aquilo que eu penso. A atenção nas preocupações do coach, nas metas que ele está definindo, ajudá-lo a definir bem as suas metas, perceber quais são os seus valores, e aí há muitos exercícios para identificar valores e também as crenças, sobretudo as crenças que nós chamamos de crenças limitantes, aquelas que podem estar obstaculizando, obstruindo o processo para que ele atinja os resultados, os anseios dele. São questões muito importantes. Muitas vezes nós falamos que os valores nos guiam, mas ficar atento porque grande parte das vezes são essas crenças que estão guiando o nosso comportamento. Então, quais são as crenças limitantes ou quais são as crenças que estão ajudando o coach a prosseguir a sua jornada de maneira satisfatória? No processo da escuta, há um caminho que vai contribuir muito também para criar a aliança, o ambiente de confiança que nós falamos há pouco. Como é que nós expressamos para o cliente, para o coach, que estamos realmente escutando? Então, parafrasear o que ele está dizendo, observar aquilo que ele trouxe para nós e espelhar, reiterar. Se eu entendi bem o que você disse e repetir para ele, isso demonstra para o cliente que nós estamos atentos às suas falas, às suas inquietações. Esse espaço é fundamental para criar aliança, para criar confiança com o coach. Da mesma maneira, nós vamos garantir que nós estamos compreendendo corretamente. Então, a todo momento, observa para o cliente que você realmente está atento e compreendendo aquilo que ele está falando. Ele vai perceber que você faz isso. Encoraje, aceite, estimule para que ele traga mais e mais as suas inquietações, mas também as suas opiniões, suas sugestões, o caminho que ele está escolhendo. À medida que ele vier trazendo isso para você, estimule, encoraje, comemore os resultados. Isso é muito importante no processo. Então, à medida que o cliente vai expandindo suas ideias, vai crescendo no processo, você vai desafiando cada vez mais para outras metas, para que ele caminhe na direção dos seus sonhos. Coloque foco naquilo. Muitas vezes há clientes que são prolixos, que são dispersos. Fazer o bottom line é muito importante, é a hora de você trazer o cliente para o foco. Se ele definiu uma meta, definiu um objetivo e ele está dispersando, é a hora de trazer o cliente para esse momento. E aqui você também demonstra que você está atento, que a sua escuta é ativa. Muita atenção para esse processo, porque pode se perder no meio do caminho. Há algumas experiências, eu mesmo no início eu vivi algumas experiências negativas e eu aprendi com isso. Então, toda a atenção ao coach é fundamental. Permitir ao cliente também que ele desabafe, que ele traga os seus anseios, suas angústias, como eu disse, mas sem julgar. Tenha uma atitude imparcial. Muitas vezes a gente não fala nada, mas o nosso olhar, a nossa expressão facial está demonstrando um julgamento. Esse momento é muito importante. Escute sem julgar. Não demonstre para o cliente contrariedade, ao contrário, estimule a seguir o seu processo até que ele encontre a resposta que ele está buscando nele mesmo. A sexta competência vai falar das perguntas poderosas, é o questionamento instigante, é aquilo que vai provocar o cliente a pensar, a encontrar as suas respostas. Então, muito cuidado ao fazer essas perguntas. Perguntas como por que devem ser evitadas,
Nós sabemos disso porque elas remontam ao passado. Por que você fez isso? A pessoa vai procurar justificativas. Perguntas como o que fazer, como fazer, estimulam o cliente a encontrar soluções alternativas para aquilo que ele está buscando. Então, essa capacidade de fazer perguntas será essencial para isso. Ajude o cliente a refletir, ajude o cliente a pensar fora da caixa, ajude o cliente a encontrar perspectivas novas para a questão, para os objetivos que ele apresentou para você. Então, perguntas criativas, perguntas que gerem novos insights, novas descobertas e, sobretudo, aquelas que desafiam o cliente a mudar de perspectiva, a mudar os seus pressupostos. A não confirmar, eu sempre pensei assim. É a hora de repensar. Então, para isso, ele escolheu um processo de coaching, para isso ele está trabalhando conosco, nós estamos com ele ali. Então, perguntas abertas, perguntas que evitem respostas sim ou não, perguntas que realmente estimulem o cliente a ter mais clareza, mais possibilidade e gerar novos aprendizados. Perguntas que possam mover o cliente na direção daquilo que ele almeja atingir. Questões que levem o cliente, como eu disse, a olhar para o seu passado, a encontrar justificativa para aquele comportamento, não são perguntas adequadas para o coaching. Então, observem bastante isso. Vamos para a 7ª competência, que é a da comunicação direta. O que nós queremos dizer com isso? É a habilidade da gente se comunicar bem, de maneira eficaz, durante as reuniões ou sessões de coaching e usar uma linguagem que tenha um impacto muito positivo na vida do cliente. No processo da comunicação, é importante que o coach seja bastante direto, muito articulado para passar a mensagem, as questões que ele precisa passar para o coach. Isso vai ser muito eficaz no processo. Da mesma maneira, ele precisa ajudar o cliente a ressignificar aquilo que ele traz e ajudá-lo a entender de uma outra perspectiva as suas inquietações e as suas questões. Então, muitas vezes ele está inseguro, é hora de você aplicar métodos como nós chamamos do socrático, os prós e contras da sua atitude, do seu modelo mental, enfim. E estipular claramente para ele os objetivos daquilo que a gente está trabalhando, as metas daquilo que foi acordado. O coach tem essa responsabilidade de lembrá-lo e usar uma linguagem adequada e respeitosa para com o cliente. Muitas vezes usar metáforas, usar analogias que contribuam para que ele entenda as questões, o processo das descobertas dele. A 8ª competência, nós falamos de criar conscientização. O que é criar a conscientização no cliente? A habilidade de integrar e avaliar com precisão as múltiplas fontes de informação e ajudar o coach a ganhar consciência e assim atingir os resultados que ele espera. Como é que nós podemos contribuir com o cliente para expandir a sua consciência? Vamos ver o que a ICF propõe que realmente vai contribuir para a gente. Primeiro, ir além do que é dito. Já falei sobre isso na escuta ativa, na avaliação das preocupações do cliente, não ficar preso somente à descrição. Isso ajuda no processo. Investigar também para criar maior compreensão, maior consciência e clareza do seu propósito. Identificar para o cliente as suas preocupações subjacentes, aquilo que ele sequer percebeu e através de uma pergunta poderosa da investigação, você vai contribuir para que ele pense. Muitas vezes ele não está percebendo a incongruência entre o que ele pensa, o sentimento e o seu comportamento, sua conduta. É a hora de nós entrarmos, fazermos as nossas intervenções para que ele tome maior consciência do que ele está trazendo. Da mesma maneira, ajudar o cliente a descobrir os seus pensamentos por si mesmos, as suas crenças. Então, toda a metodologia das perguntas poderosas serão fundamentais, a metodologia será fundamental para que o ajude a alcançar o que realmente importa para ele. Ajudá-lo também a encontrar perspectivas mais amplas, inspirando seus compromissos a mudar os seus pontos de vista. Eu penso que um dos maiores desafios nossos é esse, ajudar a mudar o modelo mental. Algumas pessoas têm dificuldades. Só para ilustrar um exemplo para vocês aqui, eu tive um cliente que muitas vezes usava de ferramentas, passando textos, artigos, livros para ler. E ele confessou que ele não gostava de ler. E tinha algumas informações que eu julgava importantes que ele aprofundasse. Muitas vezes a gente precisa usar desses artifícios para expandir a consciência, para ele refletir. E esse cliente disse que ele não ia ler, que ele não gostava. E na conversa eu descobri que ele gostava muito de cinema.
ele ia muitas vezes durante a semana para o cinema. E eu falei assim, é aqui que eu vou pegar. Então o meu trabalho foi pesquisar filmes, e faço aqui homenagem a algumas amigas que têm trabalhos muito interessantes com cinema, a Mirna Brandão, a Márcia Luz, que já publicaram livros sobre isso. Então fui pesquisar filmes que tratavam de temas relacionados às questões que o cliente trazia, e eu recomendava para ele, assista o filme tal, preste atenção naquela cena, e na próxima semana, na próxima reunião, nós vamos conversar sobre o que essa cena, o que esse filme proporcionou a você de insights, que novas perspectivas isso traz para você. Isso foi muito rico, porque eu consegui atingir a linguagem do cliente, a perspectiva dele, e isso contribuiu para ele repensar muitas coisas que eu não conseguiria se estivesse usando um outro método, como leitura de textos, que ele recusou-se a fazer. Então, estar atento para isso, para ampliar a consciência dele. Buscar esses insights, expressá-los, que seja realmente significativo, e os pontos fortes, identificar esses pontos fortes e também versus as áreas que têm mais oportunidade de aprendizado. Como eu acabei de falar, esse cliente, a oportunidade que eu percebi nele era através de cinema. E usei isso daí e foi muito rico para o seu crescimento. Procurar ajudar o cliente também a distinguir entre as questões que são mais simples e aquelas que são mais significativas no seu processo e que são recorrentes. Então, o tempo todo estar atento para isso e observar que há algumas incongruências e estar sempre perguntando então para o cliente: quais são os prós e contras do seu modelo mental? Quais são os prós e contras dessa sua maneira de pensar, do seu comportamento, da sua atitude? Ao provocá-lo dessa maneira, ele vai encontrar também o caminho, as soluções e a necessidade de mudança. A nona competência é o processo de desenvolver ações, a habilidade de criar no coach esse aprendizado. Como o coach precisa, ele chega com objetivos, ou ele vai definir os seus objetivos e metas, é preciso transformar essas metas em ações. Todos sabemos disso. Então, quais são os passos? Estimular as ideias alternativas. Quais são as opções, quais são as alternativas, aquelas que são mais viáveis, para que ele cumpra o seu propósito, para que ele realize o seu objetivo. Ajudá-lo a colocar foco e explorar as preocupações de tal maneira que ele encontre oportunidades para que cumpra o seu objetivo. Então, aqui, a exploração através de perguntas poderosas, das perguntas instigantes, para encontrar caminhos alternativos, entre outros modelos mentais, que possibilitem uma realização mais plena. Ajudá-lo a engajar em novas ideias, explorar bastante isso com o cliente e que ele tome a decisão mais adequada depois de avaliar as diferentes opções que ele tem para encontrar o caminho. Quem toma a decisão é o coach, a resposta é do coach. Coach não dá solução, coach não dá conselho, coach não apresenta opções alternativas para o cliente. Ajude o cliente perguntando, ajude o cliente instigando ele a pensar, a buscar novas soluções. Ajuda também a experimentar. Se for o caso, faça um roleplay, faça um teatrinho com ele, simule a situação para ele ver como seria se aquilo estivesse acontecendo. Ajude a criar essas cenas para ele perceber se aquilo realmente vai funcionar para ele. Comemore o sucesso do cliente. O cliente precisa disso, precisa celebrar as suas vitórias, celebrar as suas conquistas, e o nosso papel é esse, nesse momento aqui. Isso vai ajudá-lo também a estimular para que ele assuma novos desafios, e esse é o outro momento, desafiar o cliente o tempo todo para novas perspectivas, para encontrar novas ideias, novas possibilidades, e também ver como que seus pontos de vista estão alinhados com as metas do cliente. Cuidado para não apresentar os seus pontos de vista. Não se desapegue, você está ali para dar atenção ao cliente e ajudá-lo a montar a sua própria história. Então, ajude o cliente a fazer agora. O que ele precisa fazer? Se ele não fez o dever de casa, então ajude o cliente durante a reunião a fazer. O que precisa ser feito? Crie situações, forneça o apoio necessário para que ele cumpra. Questione
e ajude o cliente a cumprir as suas metas, os seus exercícios que precisa fazer. Ajude a sair da zona de conforto. Aquilo que eu falei logo no início, muitas vezes o processo tem situações desconfortáveis que são necessárias para o crescimento. É a dor do crescimento. Então ajude o cliente nesse processo. Passemos agora para a 10ª competência, que é o processo de planejamento e definição de metas. Então a habilidade que o coach deve ter para ajudar o outro a fazer um plano eficaz com o cliente. Que passos são esses? Então, ajudar a consolidar todos os dados, estabelecer com o cliente todo esse processo para que ele desenvolva um plano de atingimento das suas metas. Qual o aprendizado que ele teve durante o processo? Estabelecer esse plano com resultados que sejam viáveis, que sejam plenamente alcançáveis, mensuráveis, que sejam específicos, um modelo que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Fazer ajustes dos planos, se necessário, ao longo do processo pode ser necessário ajustar planos, ver um plano B, um plano de contingência, diante de possíveis obstáculos que podem acontecer, então mudanças que acontecem na vida do cliente. Ajuda o cliente também a acessar diferentes recursos que são necessários para a sua aprendizagem. Livros, filmes, como eu citei, e tantas outras oportunidades que nós temos e ferramentas para contribuir no desenvolvimento do cliente. Quando nós falamos de definição de metas, um modelo que é reconhecido mundialmente é o modelo SMART, que é um modelo inteligente. O que é uma meta SMART? Definir que ela seja específica, mensurável, então ter indicadores que sejam realmente mensuráveis ou observáveis, que, se não for o caso de medição, que sejam metas alcançáveis, que tenha relevância e tenha a definição de tempo. O que é relevante? Pergunte ao cliente por que é relevante isso para você. E faça tantos porquês, nesse caso o porquê é válido, até ele encontrar a real relevância e importância daquela meta. Até que ele entenda o porquê e muitas vezes ele pode até ressignificar o que ele está buscando ao perceber que aquilo não era o que ele estava buscando. Outro ponto, essas metas estão congruentes, estão coerentes com o seu propósito, com o seu objetivo mais estratégico. Ajude o cliente a repensar sobre isso. Uma outra proposta que eu faço aos clientes, ao fazer um plano de ação, que siga o modelo conhecido como 5Ws e 1H. Alguns autores falam de 5Ws e 2Hs. Eu prefiro esse modelo. O que significa isso? O que fazer para resolver a situação? Quais as ações possíveis que ele está decidindo fazer para cumprir o seu objetivo e suas metas? Por que fazer? Então, qual a relevância? Aqui ele vai justificar por que essa ação é importante para ele. Quando fazer? Estabelecer prazos, prazo inicial, intermediário e final, para que ele entenda que a sua meta foi concluída. O estabelecimento de prazos é muito importante, é o T do SMART. Onde ele vai fazer? Então, que espaços são necessários para que ele cumpra aquilo que ele quer? Quem vai fazer isso? Ou quem são as pessoas que poderão ajudá-lo a cumprir esse plano? Quem são as pessoas que estão envolvidas no processo? E por último, quais são os recursos? Recursos financeiros, recursos tecnológicos, enfim, todos os recursos que ele considera importante. Eu costumo também incluir aqui indicadores de sucesso. Quais indicadores que ele define para ele mesmo, para saber se ele está indo na direção correta? Então, definir indicadores mensuráveis ou observáveis se torna um outro ponto muito importante. Por fim, a 11ª competência, que é o gerenciamento de progresso e responsabilização. O que significa isso? É a habilidade para manter a atenção naquilo que é importante para o cliente e deixar por conta dele a responsabilidade dele realizar a ação. Como fazer isso? Solicite claramente ao cliente quais as ações que ele vai tomar que irá movê-lo na direção das metas que ele estabeleceu. O outro ponto, demonstrar esse processo perguntando continuamente ao cliente a respeito das ações. O que ele já fez? Se não fez aquela ação anterior, vamos fazer agora, aproveitar a reunião para fazer, cobrar dele, acompanhar isso. É interessante que há poucos dias eu estava atendendo um cliente por Skype e eu cobrei. E ele reagiu a alguma coisa assim, mas por que você está falando disso? Porque eu sou seu coach e você combinou comigo, nós combinamos que eu ia fazer isso com você. Então, quais as ações que você deixou de fazer? E aí retomamos o processo. Então, é importante estar alinhado com o coach nesse momento.
Reconhecer o cliente pelo que ele fez, a comemoração que eu já comentei, se não fez, o que precisa fazer e todo o aprendizado que ele está desenvolvendo durante as sessões, durante o processo de coaching. Preparar, organizar, analisar as informações do cliente que você teve durante as sessões para ajudá-lo no seu processo. Ainda, manter o cliente no rumo. Entre uma reunião e outra, colocar o foco na atenção, no plano de coaching que foi desenvolvido, nos resultados que se pretende alcançar, nas ações combinadas, enfim, todo esse processo tem que ser diligenciado para que ele realmente seja um processo de coaching eficaz. O outro ponto, focar no plano de coaching, né? Mas também estar aberto, flexível para ajustar comportamentos, para mudar os planos se necessário. Outro ponto, ser capaz de se mover livremente no contexto do como o cliente está se movendo, né, conseguindo estabelecer com ele aquilo que está sendo discutido e para onde ele quer ir. Promover a autodisciplina do cliente. Há clientes, há coaches que não são tão disciplinados em cumprir aquilo que foi acordado. Compete a nós, coaches, entrar nesse processo e diligenciar para que o cliente desenvolva essa autodisciplina e seja responsável pelo que ele disse que vai fazer, pelos resultados que ele se propôs durante o processo de coaching a chegar. Então, desenvolver a capacidade do cliente para tomar decisões, resolver as principais preocupações do cliente. Como fazer isso? Dar feedback, comemorar, ajudar a definir a prioridade, a definir o ritmo de aprendizado dele e confrontar o cliente com o fato de que quando ele não acompanhou, quando ele não fez o caminho dele, quando ele não cumpriu as ações, então provocá-lo nesse sentido. Por fim, acho que são duas questões que eu queria colocar aqui. Perceber como o cliente chegou, como nessa metáfora aqui do milho e da pipoca. O cliente chega assim e ele deve terminar esse processo transformado. Perguntar para ele como é que você chegou, isso aqui é o final do processo, como é que ele chegou e como é que ele está saindo. E eu lembro que toda transformação, como nessa evolução aqui do milho, é uma transformação interior. A evolução acontece dentro de nós, então penso que ao final desse processo, das 10, 12 sessões, como você trabalhar com o seu coach, ele precisa ter outro nível de consciência. Há uma história que eu quero contar aqui para terminar essa reflexão com vocês, que eu acho que ilustra bem aquilo que eu quero dizer. Um fósforo encontrou com uma vela e propôs, né, ao conversar com a vela, encorajando que ela também iluminasse, mas ela estava muito resistente. E o fósforo começou a estimular, a encorajar a vela, e ela reclamou, mas se você me acender, eu vou derreter, isso vai doer, eu prefiro permanecer assim, bonita, mas sem acender. E o fósforo, coube ao fósforo estimulá-la e mostrar para ela que ela tinha um potencial de luz muito maior do que esse palito que ia apagar logo depois. Eu penso que no processo de coaching é essa metáfora. A luz maior é do coach. Cabe a nós, coaches, sermos o fósforo que acende essa vela e ajuda o coach a se iluminar e descobrir todas as suas potencialidades e realizar essas potencialidades. Como diz lá no Evangelho, João Batista disse, é importante que eu diminua e que ele, Jesus, cresça. Da mesma maneira, no processo, na relação do coach com o coach, é preciso que o coach diminua e o coach cresça. É ele que tem que brilhar nesse processo. Então, há uma premissa da ICF que diz que cada pessoa é a melhor especialista sobre sua própria vida profissional e pessoal, porque só ela sabe quem ela quer e quem ela pode ser. E essa premissa é muito importante. Não somos nós, coaches, que vamos dizer, mas reconhecer, estimular, ajudar o outro a descobrir todas as suas potencialidades é o nosso papel. Terminando, eu quero dizer para vocês que eu tenho algumas obras publicadas. Esse é o meu primeiro livro, chama-se Precisa-se de Ser Humano, onde eu escrevi sobre a importância de valores na formação profissional. Por que isso? Porque eu tenho percebido, e talvez você concorde comigo, que nós temos investido muito na formação técnica, é uma formação tecnicista e no cognitivo, e esquecemos da formação do caráter, dos valores. E a grande crise que nós passamos no mundo hoje é com relação a valores.
por isso eu publiquei esse livro. Um segundo livro que eu escrevi chama-se Autoliderança, uma jornada espiritual, cuja premissa é: para liderar os outros eu preciso aprender a liderar a mim mesmo. Esse é um pressuposto fundamental. E o livro trata de um processo de liderar a si mesmo a partir do processo de individuação que foi proposto por Jung e no estudo dos seus arquétipos. Uma outra obra é A Perfeita Alegria, onde eu falo de liderança servidora, me inspirando no modelo de liderança e na espiritualidade de Francisco de Assis. O que ele fez como líder que pode ajudar aos líderes de hoje? Que espiritualidade é essa que pode contribuir para que o homem da pós-modernidade também contribua para que haja alegria, felicidade, realização no ambiente de trabalho? Por fim, meu livro mais recente chama-se As Bem-aventuranças do Líder, a Jornada do Herói, onde, refletindo no modelo, no arquétipo do herói, tão estudado por Campbell, eu aplico esses arquétipos à liderança. São várias etapas, são 12 etapas da jornada que eu, estudando, refleti como que isso acontece na vida de todos nós, aplicando especialmente na vida do liderança. Então, eu quero agradecer a sua atenção, desejo a você paz e bem, e aqui estão os meus contatos para que você fique à vontade de falar comigo. Meu e-mail, meu site, Facebook, meus telefones. Desejo que você seja um ótimo coach, tenha uma grande experiência e ajude os outros a brilharem. Obrigado.